Eu tô muito nervoso. Desmaiar. Gente, eu acho que eu tô até tremendo. É normal. O título da mensagem que eu preparei é Um Grande Pai. Mas antes da gente dar início à mensagem, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Senhor, perdoe os nossos pecados, porque o Senhor sabe que somos falhos. Senhor, mesmo aqui, Senhor, a gente tendo um Pai que o Senhor destinou a cuidar de nós sabemos que o nosso verdadeiro Pai é você. Amém. Pai, que o Teu Espírito Santo possa descer sobre nós. Amém. E que o Senhor possa falar conosco. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para dar início à mensagem, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 40 ao 42. Amém? Amém. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Amanhã é dia dos pais. Amanhã é dia dos pais. Um dia reservado para homenagear a quem nos criou. Há muitos homens que o mundo considera grandes. Reis e poderes políticos que mantiveram a paz ou conquistaram territórios são considerados grandes. Generais que foram grandes líderes nos campos de batalha são considerados grandes. Atletas que emocionaram os espectadores com suas habilidades são chamados de grandes. Mas nesta manhã, eu quero que a gente pense de cima. Eu quero que a gente pense em homens que são considerados grandes por Deus. Estes são os homens que provavelmente são desconhecidos pela maior parte do mundo. Estou falando de homens que chegaram à fé em Cristo, homens que foram fiéis às suas esposas e pais que foram exemplos para os seus filhos. Estes são grandes homens. No texto que escolhi para a mensagem desse culto, temos exatamente um homem assim, com o nome Jairo. Agora, o que qualificaria Jairo para ser um homem grande? Ou melhor, um grande pai? Antes da gente entender o que qualificou Jairo para ele ser grande, vamos entender quem era Jairo. A Bíblia nos diz que ele era um homem religioso e um governante da sinagoga. Ele era respeitado em sua comunidade e entre seu povo. Mas isso não era suficiente, e ele reconheceu sua deficiência, pois a religião é do homem e não de Deus. A religião mandará o homem para o inferno e levará consigo toda a sua família. Então agora a gente já entendeu quem era Jairo. Ele era governante da sinagoga e muito respeitado. Então o que ele fez para ser grande?
fez a maior coisa que um pai pode fazer. Ele foi até Jesus. Amém. A princípio isso pode não parecer muito, mas fará toda a diferença em sua família. Muito se fala em pais caloteiros, pais abusivos e coisas do gênero. No entanto, o maior abuso que um homem pode fazer é deixar de liderar a sua família espiritualmente. Você pode não ser tudo para ser o que precisa para ser um pai, mas venha Jesus e Ele vai mudar a sua vida. Amém. Ao permitir que Cristo mude a sua vida, Ele não vai mudar só a sua vida, a sua família também será impactada. Amém. Um exemplo. Só um exemplo, tá, gente? Eu e a minha família somos mundanos. Mas aí, a partir desse momento, eu vejo e reconheço a minha deficiência e vou procurar Jesus, procurar a minha salvação. E começo a ir na igreja, a buscar, a ler a Bíblia, a estudar mais sobre Cristo e até que eu decido escrever meu nome no livro da vida. Então, eu me batizo nas águas. Vocês acham que só eu vou mudar? E a minha família que é mudando? Se eu não vivo com eles, a partir do momento que eu me batizo, como na Bíblia diz, nós temos que ser luz para esse mundo. O que significa que Deus mandaria luz para mim e eu iluminaria aquela casa escura. Aquela casa que antes a escuridão reinava, que antes outro Deus era adorado, agora comigo alguma coisa vai mudar. A minha família vai surgir uma dúvida. Por que ele está seguindo esse caminho e não esse? E aí vai me perguntar, e aí eu vou explicar, e assim vai mudando a mente deles. Então é isso que eu queria que a gente entendesse. Mas o que levou Jairo a Jesus? Uma crise em casa. Sua filha estava morrendo. E a sua religião não dava nenhum alívio. E é muito interessante você pensar de uma maneira que a filha de Jairo contava com Jairo. Mas Jairo, ele estava tão desesperado que ele foi em busca de um pai. Ele foi em busca de Jesus. Ele foi em busca de algo que poderia dar alívio a ele. E ele veio a Jesus humildemente, caiu aos pés dele e implorou Jesus que fosse à sua casa. Porque a melhor coisa que um pai pode fazer é convidar Jesus para entrar em sua casa. Amém. Aleluia. Jairo demonstrou um belo exemplo de amor de um pai. Ele veio falar com Jesus sobre sua filha. E vi alguns dos homens mais duros e fortes que já conheci se aquebrantar e chorar como bebês por seus filhos. Vocês, homens que têm filhos, vocês devem imaginar como Jairo estava se sentindo. Aqueles filhos que admiravam os seus pais, que acreditavam que os seus pais eram super-heróis, que podia fazer qualquer coisa. Se quebrou, meu pai conserta. Se deu errado, meu pai arruma. Era isso que Jairo estava sentindo, que sua filha acreditava nele e tudo estava em Jairo. Então ele estava desesperado. Os filhos mais privilegiados do mundo são aqueles que têm pais que vão orar por eles, pais que se preocupam com eles, pais que irão amá-los e discipliná-los de acordo com a palavra de Deus. Jairo estava disposto a deixar de lado todo o seu orgulho e egoísmo e ir a Cristo em favor de sua filha. Jairo enfrentou o maior teste de fé que um pai pode passar. Ele teve que esperar a Deus. Antes de Jesus responder o seu pedido, outra pessoa buscava por ajuda. Você consegue imaginar o que aconteceu? Outra pessoa tentando chamar a atenção de Jesus. A mulher com fluxo de sangue havia tocado a orla de
de suas vestes. Enquanto Jesus lidava com a necessidade dessa mulher, Jairo teve que esperar. E agora você imagina como Jairo estava se sentindo. Muitas das vezes, na mente de Jairo, deve ter passado assim: Jesus, por favor, minha filha está morrendo, vamos, pelo amor de Deus. Jesus, por favor, vamos. A mulher já não foi curada, por favor, vamos logo. E Jesus ali atendendo a necessidade da mulher. A maioria das pessoas não sabem esperar, especialmente nós homens. Mas o Senhor sabia o que estava fazendo. Mas mesmo assim, parecia que Jairo estava esperando demais. No entanto, enquanto observava a conversa entre Jesus e a mulher, ele deve ter se sentido encorajado. Porque, ao mesmo tempo que ele estava desesperado para que Jesus pudesse ir com ele para a casa de sua filha, aquele milagre foi uma prova de que Jesus podia curar ela. E aí, mesmo assim, logo após, chegou um servo dele e falou: tua filha está morta, não incomoda mais o mestre. E naquele momento, o mundo de Jairo parou. Imagina como Jairo estava se sentindo. Eu só posso especular e imaginar todos os tipos de emoções brotando em Jairo. Dor pela perda de sua filha, raiva pela interrupção da mulher e arrependimento de não ter vindo antes a Jesus. Então, dentro de Jairo estava um mix de emoções, porque ao mesmo tempo que ele estava desesperado, ele estava se sentindo sobrecarregado, ele estava se sentindo tudo. Mas antes que ele pudesse agir de acordo com qualquer dessas emoções, Jesus falou palavras ótimas, uma frase ótima de encorajamento. Ele olhou para ele e falou: não temas, somente acredite. Coisa que o pai faz. Quando o filho está lá, o pai vai lá e acalma. Jesus, ele era o pai, sempre será, mas ele ali, ele conseguiu aliviar o coração de Jairo. Mas como Jairo poderia ter fé? O que era de valor para ele, se foi, era sua filha. Mas Jesus estava lhe dizendo para acreditar. E fé é isso. Fé é acreditar numa coisa que parece totalmente impossível de acreditar. Sua fé se tornou realidade. Enquanto ele e sua esposa observavam o Salvador pegar a mão de sua filha e trazê-la de volta do mundo dos mortos, em Romanos 6:23 está escrito: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A vida eterna só está disponível através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Porque Ele é o Pai e quando a gente estiver desesperado, vai vir e vai nos aliviar. Amém. Vai tirar aquilo que nos sobrecarrega. Ele vai conseguir nos dar força para lutar. Aleluia. Neste sermão, vemos que Jairo foi o grande pai. Ele foi bom porque fez a melhor coisa que um pai pode fazer. Ele veio a Jesus. Foi bom porque demonstrou o amor de um pai por sua filha. Ele foi grande por causa de sua fé em Jesus Cristo. Embora o mundo possa nunca considerar você grande, da perspectiva de Deus podemos ser. Você virá a Jesus Cristo hoje? Você amará os seus filhos o suficiente para interceder por eles? Sua fé resistirá ao teste quando a crise chegar? Porque Jesus disse: não temas, somente creia. Será que a sua fé ela está tão grande para quando a sua família estiver à beira da morte, você ter tanta fé em esperar em Deus? Venha a Jesus e coloque sua fé em Jesus Cristo. Renda-se para si.
ser o que Deus quer que você seja. Amém.